Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no quarto trimestre de 2025. Você está com a revista Lições Bíblicas. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós continuamos empreendendo uma grande viagem pelo interior e pelo exterior do ser humano. Nós estamos trabalhando aqui no nosso canal neste quarto trimestre de 2025 com a revista Lições Bíblicas, classe adulto, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O comentarista do trimestre que está nos ajudando a elucidar este tema tão importante e tão instigante é o pastor Silas Queiroz. E ele já nos acompanhou falando sobre o corpo, está nos acompanhando falando sobre a alma, e nós hoje vamos falar sobre mais algumas faculdades da alma até chegarmos daqui a algumas semanas ao espírito, que é uma outra parte imaterial do ser humano. Mas hoje nós vamos trabalhar com pensamentos. E eu gostaria de estar na sua companhia. Eu gostaria que você continuasse conosco para juntos nós tratarmos sobre esse importante tema. Vamos juntos? Vamos então para mais um vídeo aqui no Ensine Palestra. Lição número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Nós estamos já recebendo o nosso primeiro tópico, e neste primeiro tópico, antes de falar do primeiro tópico, também eu quero mostrar para você a nossa leitura bíblica em classe, mas antes dela ainda, quero mostrar para você o nosso texto áureo e também a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se lá na carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero falar com você sobre esta passagem, eu quero falar com você sobre essa porção desse texto maravilhoso que está lá em Filipenses 4, versículos 4 ao 7, e depois também nós vamos trabalhar com uma outra parte da nossa leitura bíblica em classe, que é ali no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículos 35 ao 36. Mas vamos já começar a desvendar os nossos tópicos. Vamos ao primeiro deles, o homem, um ser afetivo. Propósito do estudo, afetividade, emoções e sentimentos, principais afetos, inveja e ódio. Nós temos que contextualizar, nós temos que definir os termos. O que é emoção? O que é sentimento? Existe sim uma tênue diferença entre um e outro, e nós vamos analisar aqui. Emoção e sentimento não é a mesma coisa. Ambos são duas vivências afetivas, mas são diferentes um do outro. Emoção e sentimento fazem parte da chamada afetividade do ser humano, e é por aí que nós iniciamos o nosso estudo. Afetividade. O que é afetividade? Como nós podemos definir o termo? Para isso, nós vamos pedir ajuda à psicóloga especializada em neuropsicologia e ainda mestre em neurociência do comportamento, doutora Sara Cassimiro Marques. Ela diz que afetividade é toda a manifestação que temos de alguma expressão emocional, de alguma emoção, algum sentimento, algum afeto, enfim, algo que nós estejamos sentindo. A afetividade, então, é o conjunto de vivências que nós, seres humanos, temos. Então, dentro da afetividade, nós temos as chamadas vivências. Nós temos um grupo dessas vivências. A afetividade, ela compreende, na verdade, 5 vivências. Lembrando que elas são isoladas? Não. Elas são simultâneas. Essas vivências da afetividade acontecem simultaneamente no ser humano. A primeira vivência, a base de todas as demais, a base da afetividade, é o chamado humor. Humor é o pano de fundo basal da afetividade. Uma pessoa pode ser bem-humorada ou mal-humorada. Isso depende muito da sua personalidade. Ser bem-humorado ou ser mal-humorado é a característica específica de uma pessoa. Agora, ser bem-humorado não exclui da pessoa momentos tristes, ao mesmo tempo que ser mal-humorado não impede a pessoa de ter momentos felizes. Ser bem-humorado não vai ter a pessoa sorrindo
dia e noite ou mal-humorada de cara fechada dia e noite. Não. Em suma, nós temos uma dependência da pessoa mal-humorada. Essa dependência é a sua maneira peculiar de ver a vida. Uma pessoa mal-humorada, ela tem geralmente um olhar, geralmente não, sempre um olhar negativo. E a pessoa bem-humorada encara a vida de uma maneira positiva. Nós temos aquele clássico exemplo, duas pessoas, uma bem-humorada, que enxerga a vida de uma maneira positiva, e outra mal-humorada, que enxerga a vida de maneira negativa, estão juntas lado a lado e têm à sua frente um copo de água. A pessoa mal-humorada, ela vai dizer que aquele copo está meio vazio, porque traz essa negatividade consigo. Já a pessoa bem-humorada vai olhar para aquele mesmo copo, com a mesma quantidade de água, água pela metade do copo, e vai dizer que aquele copo está meio cheio, porque é a sua maneira positiva de ver a vida. Mas além da personalidade de ser bem-humorada ou de ser mal-humorada, nós também temos alguns gatilhos do humor. Por exemplo, uma pessoa com fome, por mais bem-humorada que ela seja, por mais positivista que ela seja, a tendência é ela ficar mal-humorada. Por exemplo, eu com fome fico muito mal-humorado. Eu com sono também fico mal-humorado. Agora imagina com sono e com fome. Então, alguns gatilhos, eles acabam fazendo com que a pessoa fique mal-humorada e também bem-humorada. Nós também temos, e nós não vamos analisar aqui isso, mas nós temos as patologias do humor. Isto é um estado afetado da pessoa. Por exemplo, uma pessoa extremamente deprimida ou uma pessoa extremamente eufórica. Nenhuma coisa nem outra é o ideal. O ideal é que a pessoa seja centrada. O ideal é que haja um equilíbrio entre as emoções. Mas se a patologia da pessoa está afetada, ela tem que muitas vezes buscar recursos médicos. Ela tem que muitas vezes ter um tratamento adequado para que a sua patologia seja ajudada, para que ela receba uma reprogramação desse sistema. Nós temos uma segunda vivência chamada emoção. O que é emoção? A emoção é uma reação aguda e intensa. Ela é momentânea, ela é pontual, ela é passageira. Por exemplo, uma pessoa que é aprovada no seu teste de direção, uma pessoa que recebe a sua carteira de motorista, ela tem uma alegria imensa de ter conquistado a sua carteira de motorista. E a alegria sentida nessa ocasião, dessa vitória, vai mexer com todo o seu corpo. A pessoa vai sorrir, vai ficar com o corpo mais relaxado, haverá inclusive mudança na sua tonalidade de voz, na sua maneira de falar. Ela ficará extremamente feliz e todos irão ver ela radiante. Mas essa emoção, ela é pontual e ela será passageira. Embora a pessoa continuará feliz por essa conquista, mas essa emoção não ficará congelada, ela não ficará sorrindo, ela não ficará com aquele êxtase a vida toda. Não, vai passar em algum momento. Vai passar. Continuará assim, com a alegria de ter conquistado essa grande vitória, mas aquele êxtase inicial, aquela emoção inicial, vai passar. E nós temos alguns exemplos de emoção: a alegria, a tristeza, o luto, por exemplo, uma tristeza aguda pela perda de um familiar. É algo muito crítico, mas em algum momento vai atenuar, em algum momento vai passar, em algum momento vai amenizar. Vai ficar a saudade, vai ficar a lembrança, mas aquela emoção do luto vai passar e deve passar. A pessoa deve passar por todas as etapas do luto, mas ela não pode ficar por luto a vida toda. Então, e se acontecer isso, ela deve buscar um tratamento, deve buscar uma ajuda profissional. Uma outra emoção também, a ansiedade. A pessoa fica ansiosa por alguma coisa, talvez uma entrevista de emprego, talvez às vésperas da assinatura de um contrato, mas essa ansiedade, esse friozinho na barriga, digamos assim, vai acabar passando também. O desamparo, o sentimento de estar sozinho,
também pode acontecer. É uma emoção que pode acontecer, mas também uma emoção que vai passar. O que é o sentimento? O sentimento, ao contrário da emoção que é passageira, ele é duradouro. Quando determinada emoção é sentida de forma repetida, quando determinada emoção é sentida de forma constante em relação, por exemplo, a um objeto, a um animal ou a alguma pessoa, pode nascer aí um sentimento. O sentimento é quando é criada uma emoção e essa emoção muito mais duradoura. Por exemplo, você conhece uma pessoa, você fica feliz na presença dessa pessoa, você tem uma emoção inicial positiva em relação a essa pessoa. E isso pode gerar um sentimento acerca dela. Esta emoção que é passageira pode dar lugar a uma emoção que é constante. O sentimento pode ser positivo, o amor, a admiração, ou ainda pode ser negativo, o ódio, o desprezo. O sentimento é mais duradouro que a emoção, mas não necessariamente permanente e definitivo. Por exemplo, um sentimento que dura anos, casamento que chega ao fim, um divórcio. Quando você tem, por exemplo, o sentimento por alguém, o amor pela esposa, o amor pelo esposo, mesmo que um sentimento de dor aflore pela traição, você continuará tendo o sentimento de amor ainda por essa pessoa, mas esse sentimento vai diminuir, esse sentimento vai amortecer, esse sentimento vai arrefecer até ser substituído por outro e provavelmente um sentimento inverso. Nós temos uma outra vivência chamada paixão. Quando se tem um sentimento avassalador por algum objeto, mas principalmente por uma pessoa. A paixão por uma pessoa. A obsessão por uma pessoa. Todas as energias voltadas nesse sentimento acerca dessa pessoa. Todas as energias que a pessoa tem, ela dedica a essa pessoa. Ela somente consegue enxergar os pontos positivos em relação a essa pessoa. Não consegue enxergar ou encontrar defeitos na pessoa, ou esses defeitos são minimizados. Todo foco intencional é voltado para a pessoa, que é o objeto da paixão. A pessoa está sempre na mente. Você dorme, você acorda respirando aquela pessoa. Mas a paixão também é passageira. E aqui nós poderemos fazer uma analogia entre a paixão e a gripe. Assim como a gripe, a paixão vem, é intensa, derruba, deixa para baixo, mas acaba passando. Muitos autores afirmam que a paixão costuma durar cerca de 2 anos. Depois, esse sentimento, que agora já é mais duradouro, veja, um sentimento bem mais duradouro. Mas pode ser substituído e deve ser substituído, porque a paixão é inconstante e precisa ser substituído por algo constante, como por exemplo, amor ou até mesmo ódio, que são sentimentos bem mais duradouros e estáveis. A paixão ela é tóxica e inclusive existem os chamados crimes passionais. Uma outra vivência, o afeto. A Tora Sara nos ajuda a entender o afeto, dizendo que é a sua afetividade em relação a uma ideia, a algo que não é específico. Por exemplo, qual, por exemplo, a sua afetividade em relação aos animais? Você pode, por exemplo, ter uma afetividade positiva por gato, pode gostar de gato. Você pode ter uma afetividade positiva por cachorro, pode gostar de cachorro. Pássaro, você protege o gato, alimenta o cachorro, zela pelo pássaro. Agora você pode ter uma afetividade negativa, por exemplo, por barata e por rato. Mata a barata, mata o rato. E a afetividade de uma pessoa em relação ao marido ou à esposa. Eu amo meu marido, eu amo minha esposa, mas depois de um divórcio, por exemplo,
Eu não quero mais saber do meu marido, eu não quero mais saber da minha esposa. Então, uma afetividade ela, em relação a alguém pode, por exemplo, ser positiva em determinado momento, mas passar a ser negativa em outra. O ser humano ele é integral. Ele se divide em três partes. Mas para ver ser humano, obrigatoriamente temos que entender a existência do corpo, da alma e do espírito. O ódio. O ódio também acaba por monopolizar a atenção da pessoa. Sim, assim como a pessoa apaixonada, ela só pensa naquela pessoa por quem ela está apaixonada, parece que só vive-se por aquela pessoa que está apaixonada, também a pessoa que odeia só pensa na pessoa odiada, só imagina aquela pessoa na sua frente. E um caso típico que nós encontramos na Bíblia, nós já citamos aqui, vamos de novo a ele, Saul. Saul tinha um ódio extremo por Davi. Saul chegou ao ponto de esquecer que era rei. Esqueceu-se que deveria governar, deveria estar no trono, deveria comandar uma nação. Não, ele dedicou todas as suas forças, todas as suas energias no ódio que nutria por Davi. Ele queria ir lá e matar Davi. O ódio de Saul por Davi virou uma grande obsessão. E esse é o perigo, obsessão. Tanto que Davi teve que pedir guarida aos filisteus, porque era o único lugar onde Saul não poderia ir à sua caça. O ódio acende muito rápido. É um fogo vulcânico. Ele incendeia. Já o amor é solar, ele é calmo, ele é tranquilo. Agora o ódio e a paixão, por exemplo, são dois sentimentos extremamente semelhantes. Sim, semelhantes. Segundo especialistas, entretanto, um está de costas para o outro. A paixão é passageira, vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar. Agora, o ódio é algo muito mais denso e tende a durar, principalmente quando ele é alimentado. A pessoa tem que entender que este ódio ele precisa ser estagnado para o seu próprio bem. Porque uma pessoa que odeia a outra, ela vai sofrer muito, ela vai se machucar muito, ela vai se sabotar muito por esse ódio nutrido por outras pessoas. O nosso segundo tópico, emoções, experiência e controle, reação e decisão, emoção e pecado, o aspecto positivo das emoções. As nossas emoções podem produzir coisas boas e coisas más. Podem produzir virtudes, mas também podem produzir pecados. Nós somos emotivos. Nós somos racionais, mas nós também somos emotivos. E toda pessoa tem a emoção e tem a razão. E muitas vezes existe um desequilíbrio entre a emoção e a razão. Mas todas são emotivas e são racionais. Paulo disse: ireis, mas não pequeis. Em algum momento da vida, a pessoa vai ficar irada. Em algum momento da vida, a pessoa vai ficar extremamente incomodada por algo. Mas tem que haver o autocontrole. E aí está o segredo: o autocontrole, o gerenciamento das emoções, a inteligência emocional. Como nós vamos lidar com as emoções? Como as emoções não vão fazer o desequilíbrio entre elas e a razão? Como equilibrar a razão? Como equilibrar as emoções? E aí nós temos o aspecto positivo das emoções. Por exemplo, o medo. O medo é uma emoção que pode nos ajudar, porque você tem, e isto é instinto, o medo de colocar a mão no fogo, uma autoproteção. Você tem, e isso é instinto, o medo de atravessar uma faixa quando você vê que existe um fluxo grande de carros, isso é autoproteção. Então o medo, ele nos ajuda também. Agora o medo ele não pode nos congelar. Não pode nos impedir, por exemplo, de circular. Ele não pode nos impedir, por exemplo, de caminhar, de passear, de visitar pessoas. Ele não pode nos impedir de sair de casa. O medo não pode nos trancar dentro de casa.
O medo não pode nos aprisionar dentro de casa. Nós não podemos ser aprisionados pelo medo. Nós precisamos gerir as emoções. Nós precisamos guardar as emoções, controlar elas, para que elas não controlem a nossa vida, para que elas não definam a nossa vida. Nós temos que ter um equilíbrio entre razão e emoção. E muitas vezes precisamos de auxílio para esse equilíbrio. Muitas vezes temos que lançar mão de pedir auxílio, ajuda para equilibrar as nossas emoções. Porque uma pessoa estável, uma pessoa que está centrada, alguma coisa pode desencadear um desequilíbrio e ela pode começar a sofrer, ela pode começar a regredir, ela pode começar a ter um transtorno. Então essa pessoa precisa imediatamente buscar ajuda. E quem sabe nós sejamos ajuda para muitas pessoas que estejam passando por esse problema. Quem sabe nós sejamos um porto seguro para alguém. Vamos nos preparar para ajudar, mas vamos nos equilibrar para ajudar outras pessoas a também serem equilibradas. O nosso terceiro tópico, sentimentos guardados por Deus, a falsa autonomia humana, obediência, humildade e oração. Eu quero agora dedicar aqui um tempinho para falar sobre Filipenses 4, 4 e 7. Capítulo 4, versículos 4 ao 7. E esse texto é lindo. Ele faz parte da chamada Carta do Amor de Paulo para com os seus amados filipenses. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em algumas versões, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por alguma coisa. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como buscar a felicidade? Como encontrar a felicidade? Como ter a felicidade? Como fazer com que a felicidade seja parte integrante do seu ser? E todos querem ser felizes. Toda pessoa quer ser feliz, a não ser que a pessoa sofra da chamada autoaversão, que é uma aversão a si mesma. É a pessoa que odeia a si mesma. Uma pessoa masoquista, uma pessoa que odeia a si mesma. Uma pessoa que busca sua própria destruição. Isto é algo também patológico que precisa ser cuidado, precisa imediatamente ser tratado. A autoaversão precisa imediatamente ser tratada. Mas uma pessoa chamada normal, e alguém disse que normal nenhum de nós é, mas nós precisamos ter sempre o máximo possível da normalidade, e isto é gestão de pensamentos, isto é gestão de emoção, isto é, com certeza, a chamada administração dos sentimentos. Como atingir a felicidade? Cultivando pensamentos positivos. Por exemplo, ao acordar, orar a Deus. Ao acordar, agradecer pelo repouso. Ao acordar, pedir forças para um novo dia. Pensar positivamente, hoje tudo vai dar certo. Hoje tudo vai dar certo. Hoje vai ser um dia feliz. Hoje vai ser um dia próspero. Hoje eu vou conseguir. Fazer um devocional, ler uma passagem bíblica, ler uma porção bíblica, meditar nela, nem que seja por alguns minutos, poucos minutos, mas isso faz toda a diferença para um dia feliz. Isso faz toda a diferença para iniciar um dia com o pé direito, digamos assim. Não sejamos supersticiosos, mas apenas uma analogia, você entende. Conversar sobre seus sentimentos é uma outra maneira. Se está bom ou está ruim, converse sobre isso. Fale o que você pensa. Conversar sobre seus sentimentos. Se tudo está bom, ou se nem tudo está bom, se tudo está ruim, ou algumas coisas incomodam, falar o que se pensa. Não precisa descarregar uma tempestade sobre as pessoas, mas desabafar com uma pessoa de confiança, uma pessoa amiga, uma pessoa que você sabe que vai te ajudar, que vai conseguir levar você
que vai conseguir erguer você, que vai conseguir equilibrar você. Ajudar aos outros. Talvez você seja essa pessoa que vai dar o equilíbrio para alguém, essa pessoa que vai estender a mão para alguém. A generosidade, isso um estudo da revista Science revelou que a generosidade é um importante componente da felicidade. Ajudar os outros nos torna felizes. Ter um hobby, dedicar-se a algo que nos dá prazer, isso também é uma satisfação imensa e traz uma grande alegria. Uma coleção de revistas, uma coleção de canetas, uma coleção de alguma coisa, ou ter algum hobby, algum esporte, uma caminhada. Enfim, ter algo que te dê prazer, que te dê ânimo, algo que você queira fazer, que não seja pesaroso, que não seja cansativo, mas seja prazeroso. Nós sempre queremos trabalhar naquilo que nós gostamos, mas nem sempre nós conseguimos trabalhar com aquilo que nós gostamos. Nem sempre o ambiente de trabalho é o melhor. Eu, graças a Deus, tenho um bom ambiente de trabalho, mas nem todos têm. Eu, graças a Deus, trabalho com o que eu gosto, mas nem todos conseguem isso. E mesmo quando a profissão da pessoa desagrada, fazer algo nos momentos de folga, sem compromisso, de prazo, de supervisão, pode encher a pessoa também de prazer. Se conseguir fazer algo que gosta, fora do ambiente de trabalho, isso também vai ajudar. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em determinada função independente dela, mas gosta de cozinhar. Gosta de cozinhar, gosta na cozinha, dá prazer estar ali, manipular aqueles ingredientes, dá prazer servir à mesa, dá prazer ver outras pessoas felizes em torno da mesa. Isto é um hobby, isto é algo que está dando prazer. Mas a pessoa tem que ter vocação para aquilo. A pessoa tem que ter vocação para o seu hobby. A pessoa tem que ter vocação para aquilo que vai lhe dar prazer, porque aí sim ela vai ter prazer e vai ser feliz e vai fazer outras pessoas felizes. A alegria é um sentimento que todos querem sentir. As pessoas querem ser, por exemplo, felizes. Deus quer que o homem seja feliz. Deus sempre quis o melhor para seus filhos. Ao criar o homem, Deus sentiu-se feliz, porque estava ali a coroa da criação. Deus já havia criado os anjos. E eles, anjos, têm a função de adorar, de reverenciar, de louvar, de servir a Deus, de assistir ao Altíssimo em sua glória. Agora, a sua nova criação, o homem, também serviria para adorá-lo. Então, nós também servimos para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus. Nós amamos a Deus. E Deus quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós sejamos sociáveis. Ele quer que nós sejamos compartilhadores uns dos outros, das alegrias e também ajudadores nas horas das aflições. Um outro texto que está ali na leitura bíblica em classe e que fala da emoção de Jesus. Jesus chorou. Está em João 11, 35 e 36. Jesus sentiu a dor das irmãs que estavam tristes pela perda de um ente querido. Jesus comunicou o seu sentimento. Jesus veio a esse mundo para sentir os nossos sentimentos. E Ele sabe quando nós estamos tristes. Ele sabe quando nós estamos angustiados. Ele sabe como é a dor da traição. Ele sabe o que é sentir a dor do desamparo. Ele sabe tudo isso. Isso nada é novidade para Ele, porque Ele passou por tudo isso. E com uma intensidade muito maior do que nós muitas vezes sentimos. Ele nos ouve. Ele nos acolhe, Ele nos entende quando passamos por momentos difíceis. E Ele nos ampara nesses momentos. Mas também Ele quer fazer parte dos momentos alegres, dos momentos felizes, dos momentos de vitória. Que nós também possamos partilhar com Ele de momentos felizes. Que você possa ser muito feliz, que você possa ter bons pensamentos. Que essa lição tenha ajudado você. E espero que você seja feliz, sempre com Deus no coração. Muito obrigado a vocês que esteve aqui conosco. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se gostou do vídeo, deixe certinho. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe o sininho ativado. Isso para nós é uma grande honra ter a sua companhia aqui toda semana. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.